Destaque da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Londrina, o volante Johnny Lucas chega ao Goiás com um contrato de muitos anos de duração. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história. Será que o Goiás vai pagar alguma compensação financeira à equipe da Bélgica que detinha aí, os seus direitos econômicos e federativos? Falo também sobre a saída do meio-campista Elvis, que pela primeira vez o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, comentou a respeito desse assunto, ele que vive um grande momento na Série B com a camisa da Macaca. Além disso, sobre a provável escalação do técnico Jair Ventura para a partida de amanhã contra a equipe do Avaí na Serrinha. Enfim, como pode mesclar suas peças, será que o Sávio volta ao time? Em relação ao Maguinho, falo também sobre o Vinícius em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como por exemplo as características principais do Johnny Lucas, eu vou estar deixando na tela final. Além disso, sobre o nosso vídeo ainda de hoje mais cedo, dessa sexta-feira, onde comentei, por exemplo, sobre uma possível venda de alguns jogadores do elenco profissional do Goiás ainda nessa janela de transferências, vou estar deixando no finalzinho para vocês acompanharem. Assim também como o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, lá a gente pega os melhores trechos de cada um dos nossos vídeos e coloca ali mais ou menos 3, no máximo 4 minutos, vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante que quero falar aqui com vocês é do Mr. Sacada, nosso apoiador aqui do Goiás News. E amanhã tem jogo do Verdão, nem nada melhor do que o Mr. Sacada após essa partida na Serrinha. O Mr. Sacada que está localizado no bairro Alto da Glória, basicamente ali atrás do Shopping Flamboyant. Lá você, por exemplo, encontra um super combo muito legal, faz entrega em toda Goiânia e região, que custa apenas R$ 39,90. Nesse combo do X-Tudo vem aí 90 gramas de carne, por exemplo, mais uma batata pequena frita, além disso mais um suco ou um refrigerante de latinha, só R$ 39,90, fazem entregas em toda Goiânia e região. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do Mr. Sacada, apoiador aqui do nosso canal, e certamente, viu, isso eu posso garantir para vocês, um dos melhores lanches aí, por que não, do Brasil. É muito bom o Mr. Sacada, e com o jogo do Goiás fica melhor ainda. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês conferirem. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente dessa saída do meio-campista Elvis, que aconteceu ainda algumas rodadas atrás, pegou todo mundo de surpresa, certamente também a diretoria do Goiás e o técnico Jair Ventura. O presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, pela primeira vez comentou essa situação ainda na sua coletiva de imprensa nesta última quinta-feira. O Elvis, que já estreou na Ponte Preta, vive um ótimo momento por lá, São 3 partidas até o momento, 1 gol marcado, outra assistência e outras 3 participações diretas nos gols também da equipe na Série B do Brasileirão. Enfim, que vinha jogando até bem pelo Goiás na Série A do Brasileirão, No total, seus números na primeira divisão brasileira: 13 partidas, 4 bolas na rede e outras 2 assistências. O que comentou, o Paulo Rogério Pinheiro, ele que já havia até mesmo renovado o contrato do Elvis até dezembro do ano que vem, também fechou com a Ponte Preta nos mesmos acordos. Abre aspas: não estava em nossos planos a saída do Elvis, em hora nenhuma pensamos na saída dele, inclusive estava jogando. Ele estava sendo sacrificado, já que o sistema de 3 zagueiros para um meia como ele, que gosta de posse de bola, dificilmente joga da forma como o agrada. Foi um pedido dele e pegou todos nós de surpresa, explicou o presidente esmeraldino. Então falando que assim, não era um cara que estava previsto, por exemplo, em algum corte de orçamento, ou para ele sair e chegar um outro atleta dessa mesma característica, tanto é que até o momento não chegou nenhum. A princípio, mesmo que mais desagradou o Elvis, que até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro comentou que parece que foi uma decisão tomada pelo jogador de última hora, de cabeça quente, enfim, era esse esquema do técnico Jair Ventura, a forma como ele jogava, enfim, acho que não dava para o Goiás ser mais competitivo jogando de outra forma, com muita posse de bola, como por exemplo era na última Série B, ou com um time, por exemplo, que fique rodando a bola, principalmente no meio de campo, onde o Elvis atuava. Outra fala também importante do presidente, que ele disse aí, abre aspas: eu estava fora de Goiânia, o presidente do Conselho Deliberativo, o Edminho Pinheiro, conversou com ele. Ele tinha algumas propostas, inclusive de fora do país, mas eu acredito que ele tomou uma decisão de afogadilho, que ele disse aí também, essa emoção de última hora. Ele quis sair, uma pessoa que quer sair, a gente pode fazer o quê? Resolvemos liberá-lo, mas ele estava nos nossos planos, tanto é que renovamos com ele recentemente, fecha aspas, foi o que complementou aí, o Paulo Rogério Pinheiro. Então mostrando essa insatisfação, não era um jogador que era para sair naquele momento, apesar de não ser assim um grande craque para a disputa da Série A do Brasileirão, onde a diretoria do Goiás de fato errou, deveria já ter sido contratado um outro jogador para essa posição, desde lá do final da temporada passada, ou no começo do Campeonato Goiano, no começo do Campeonato Brasileiro, e até agora já estamos indo para a reta final e nada desse outro meio campista. Enfim,
mas que hoje certamente faz falta dentro do elenco do Goiás, porque não tem nenhum outro, né? Isso é simples, né? Uma conta de um menos ele, aí acabou, já zerou, né? Então o Goiás sofrendo até hoje com essa saída do meio-campista Elvis. Como eu disse para vocês, ele até teve uma coisa mais familiar também, né? Tem alguns familiares dele que moram em Limeira, no interior de São Paulo, que é ali na região próxima da cidade de Campinas, onde fica a Ponte Preta. Então essa decisão de ficar mais próximo da família após a perda da sua mãe também, lá no comecinho do ano, impactou certamente. Enfim, né, o jogador que saiu da equipe do Goiás, que tinha contrato, como disse aí o Paulo Rogério Pinheiro, até dezembro do ano que vem. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação envolvendo o meio-campista Elvis. Tem outras especulações também falando a respeito de situações contratuais, de pagamentos para o Elvis, mas a princípio não tem nenhuma confirmação a respeito desse assunto. Que a gente pode cravar dessa insatisfação do meio-campista quando estava no Goiás é esse esquema do técnico Jair Ventura com 3 zagueiros, e certamente o Elvis tendo que correr muito mais, o que a sua condição física também já não ajudava tanto, e não é uma característica de jogo também do ex-camisa. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar de uma informação que certamente me pegou de surpresa. Não imaginava que o Goiás iria ficar por tanto tempo assim com o volante Johnny Lucas, jogador de 22 anos de idade, que já até inclusive havia feito o vídeo de ontem, né, explicando ali principalmente a questão por que ele saiu da equipe do Londrina. Além disso, suas principais características de jogo, vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Uma informação importante do André Rodrigues, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Band News, de Goiânia, confirmou ali realmente que o Goiás irá ficar com 50% do passe do atleta. Além disso, mas o restante, né, de 50% dos direitos econômicos ficarão ligados ao jogador, que assina com o Goiás até dezembro de 2025. Um belo negócio, já que, por exemplo, ele ainda tem contrato, tinha, né, no caso, com a equipe da Bélgica, que contratou ele juntamente ao Paraná, lá no finalzinho do ano de 2019, por 10 milhões de reais. O seu contrato nessa equipe da Bélgica, da primeira divisão, iria até o final do mês de junho de 2024, ou seja, um vínculo longo. Então dá para imaginar que ele fazendo uma boa Série B com a camisa do Londrina, já havia feito 15 jogos até o momento, com 2 gols marcados, não iria ser liberado de graça. Mas eu posso garantir para vocês, o Goiás não vai tirar nenhum centavo do bolso nesse momento, até porque não tem. Pode ser uma negociação, por exemplo, parecida com o que fez outras agora recentemente, como foi no caso do Nicolas, onde o Goiás procurou o jogador, fez esse parcelamento da compra. O Goiás praticamente ele pagou em 4 a 6 parcelas essa dívida juntamente à equipe do Paysandu, tendo essa sua liberação, prêmios, por exemplo, ao acesso do Campeonato Brasileiro, e aí sim, né, jogando mais para a próxima temporada essa quitação dessa dívida, que não deve ser tão grande. Por exemplo, o direito de compra, né, da equipe do Londrina, que tinha a opção de compra com o encerramento do seu contrato, agora no finalzinho do mês de julho, era de mais ou menos 2 milhões e 700 mil reais na cotação atual, cerca de 500 mil euros, que é um valor até justo, né, para um jogador jovem, 22 anos de idade, que vinha se destacando na competição. Se eu tivesse essa grana ali, certamente trabalhasse no futebol, compraria esses direitos econômicos do jogador. Pode ser uma alternativa do Goiás, como eu disse. Agora não vai tirar a grana do bolso, até porque não tem a mínima condição de fazer isso nesse momento, mas pode ser uma alternativa para ser pago a partir, por exemplo, do ano que vem, onde confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, só com a permanência, entre aspas, né, que não vai ser fácil, do Goiás na primeira divisão. A equipe esmeraldina terá para a próxima temporada o dobro do orçamento previsto, né, exclusivamente para gastos com o elenco principal. Então já é um bom começo, né, essa boa contratação. Gosto desse pensamento de longo prazo. Vamos supor que o Goiás começa 2023 já com uma certa base definida, jogadores que já têm contrato para o ano que vem, que obviamente podem nem sair, né, mas assim, que já tem um contrato que podem garantir eles a permanência para 2023. Tem o goleirão Tadeu, na lateral direita com o Maguinho, tem o próprio Dieguinho no meio de campo, lá na frente temos o Vinícius, tem o Nicolas também, enfim, então já é uma certa base. O Johnny Lucas agora chegando no meio de campo. É muito importante que, mesmo não sendo grandes craques, os jogadores, quando eles atuam juntos, certamente dá um resultado melhor do que parecendo o time de interior, né, que o Goiás estava nesses últimos anos. Entrava um ano, saía e o time praticamente todo reformulado. Não gosto desse tipo de atitude, né, da diretoria, já que você precisa fazer o mesmo processo a cada temporada. Outros jogadores que não deverão assim ser tão difíceis, caso o Goiás permaneça na primeira divisão. Acho que o zagueirão Reinaldo pode sim ser uma boa alternativa para a sequência de próximas temporadas. O Caetano vai ser um pouquinho mais difícil, depois até quero comentar com vocês a respeito desse assunto, já que ele está emprestado pela equipe do Corinthians, mas não é impossível também, assim como o Lucas Alter, tem o Sávio também, que tem o interesse de permanecer no Goiás para os próximos anos, o Matheus Salles, que só está emprestado da equipe do Coritiba. Enfim, pode não ser grandes jogadores, mas na minha opinião, você mantendo uma certa base, principalmente ali também com o técnico Jair Ventura, já é um bom começo para os planejamentos
dos próximos anos, independente de Série A ou Série B. É óbvio que a gente quer permanecer na Série A, mas se pelo menos tudo deu errado, o Goiás já tem uma certa base e um certo rumo para onde ir para os próximos anos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse esclarecimento do Johnny Lucas. O Verdão não irá tirar nenhuma grana do bolso nesse momento, né, para fazer a aquisição do jogador, mas a princípio é que seja parcelamentos a partir, por exemplo, de 2023. Para assistir a análise de como joga o Johnny Lucas, vou estar deixando o vídeo na tela final. Bora falar também sobre a escalação da partida entre Goiás e Avaí, que acontece logo mais nesse sábado às 4h30 da tarde no estádio da Serrinha, com transmissão do Premier. O Goiás que vai ter algumas modificações em relação ao time que enfrentou o Palmeiras no último final de semana, derrota no Allianz Parque por 3-0, principalmente na lateral esquerda, com a volta do lateral esquerdo Sávio, que havia sentido ainda naquela partida contra a equipe do Coritiba, antes mesmo, né, nos seus treinamentos, a tendência é que fique 100% à disposição e seja escalado como titular nesse jogo dentro de casa. Outro que volta ao time, certamente ali o lateral direito Maguinho, cumpriu suspensão na última partida contra o Palmeiras e dessa forma o Dieguinho, que estava na lateral, agora começa a se encaixar no meio de campo. Possivelmente uma outra baixa deverá ser aí com Vinícius. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem uma confirmação exata a respeito disso. A princípio não é uma lesão tão grave que possa, por exemplo, tirar ele de mais jogos da temporada, apenas uma precaução, né, que acabou acontecendo desde a última partida contra a equipe do Palmeiras fora de casa. Na sua vaga pode entrar o Apodi, que também volta a ser uma alternativa nesse time, mas não acho que ele já comece esse duelo dentro de casa como titular, ou até mesmo o Nicolas, centroavante, que já fez algumas partidas juntamente ali com o Pedro Raul nesse comando ofensivo. Caso o Jair Ventura não opte, por exemplo, nem com o Apodi, muito menos com o Nicolas, pode tentar, por que não, um outro meio-campista nessa função, mas como o Goiás tem tão poucas opções também para o meio de campo, não sei se é uma boa alternativa. Minha provável escalação, né, o que eu acho que o Jair Ventura pode tentar para esse jogo na partida contra o Avaí, que já vem sendo treinado também durante a semana, é com o Tadeu no gol, lateral direita formada com o Maguinho, os dois zagueiros, né, Halter, e também na esquerda com o Reinaldo. Aí teria que sair o Caetano do time, não sei se é uma alternativa viável para o técnico Jair Ventura. Na lateral esquerda com o Sávio, meio de campo formado com o Matheus Salles, Dieguinho fazendo mais a saída de bola e um pouquinho lá na frente o Luan Dias, no ataque com o Dada Belmonte, o Pedro Raul. E aí a gente fica naquela dúvida, ou coloca o Nicolas, ou se o Vinícius tiver condição vai ele para o jogo, pode ser o próprio Apodi, pode ser um terceiro zagueiro para fazer uma linha de 3 lá atrás e deixar, por exemplo, o Dieguinho mais na frente. Enfim, tem algumas alternativas que até o momento que eu estou gravando esse vídeo e até surgir a escalação do Goiás, o Jair Ventura adora, né, de dar uma modificada no time, não posso cravar para vocês. Eu acho que seria uma alternativa interessante a chegada do lateral esquerdo Sávio mais lá na frente. É um cara que tem essa característica de fazer, por exemplo, a ponta esquerda, porque não colocando um outro lateral esquerdo, ou o Dada Belmonte, ou o Danilo Barcelos, ou até mesmo o Juan Tavares, e deixando o Sávio mais livre lá na frente. Pode ser um coelho, né, na cartola que o Jair Ventura possa tirar nesse jogo dentro de casa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual seria essa sua escalação contra o Avaí? Jogão direto, já que o Goiás atualmente se encontra na 13ª colocação, abre a rodada, que isso é importante. O Goiás ganhando já pode dar aquela livrada de vez para os próximos jogos da zona de rebaixamento, chegaria, por exemplo, a 28 pontos. O Avaí está bem próximo, está na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem no momento 22 pontos, um a menos do que o Fortaleza, que é o primeiro time dentro do Z4. Nessa rodada a gente teremos vários confrontos diretos. Começar por Goiás e Avaí, que acontece no sábado, né, primeiro jogo da rodada, da 22ª, que acontece às 4h30. Além dele, teremos aí Cuiabá e Juventude, partida que acontece ainda no sábado, às 8h30. O Cuiabá que está na 18ª colocação e o Juventude o último colocado. Outros confrontos próximos, o Botafogo, que é o primeiro time acima do Goiás, com os mesmos 25 pontos, recebe o Atlético Goianiense, que também está na zona, com 20 pontos até o momento, e outras partidas diretas, Ceará e Fortaleza também se enfrentam, e outra partida difícil para o time lá da parte de baixo, que é o Coritiba, que recebe a equipe do Atlético Mineiro. Enfim, jogos difíceis também, né? Tanto por parte do Goiás, que terá certamente um confronto direto, mas precisa de mais, principalmente por esses jogos. Quase que assim, não dá pra gente obrigar que o Goiás chegue, por exemplo, como foi no último jogo contra o Palmeiras, e faça uma pontuação, ou até mesmo no próximo duelo esmeraldino, que será contra a equipe do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Apesar do Galo viver um momento bem instável, né, nessa temporada, enfim, acho que não é melhor a gente fazer esses 3 pontos agora
contra o Avaí do que esperar o próximo jogo, né? Enfim, como que vem a equipe do Avaí, que não chegou a passar nenhuma rodada, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, dentro do Z4 da competição, apesar de estar aí, né, um pontinho acima da equipe do Fortaleza. Vem de um empate dentro de casa contra a equipe do Corinthians, jogando na ressacada por 1-1. Na rodada anterior a essa, havia perdido também para o América Mineiro fora de casa. É um time que belisca poucos pontos quando joga longe de Florianópolis, né? Um time que tem muitos pênaltis ao seu favor. Isso é um ponto para o Goiás ficar esperto, porque o Avaí tem pênalti praticamente todo jogo dentro de casa e o Goiás todo jogo praticamente vem cometendo um pênalti também durante as suas partidas, então ficar esperto demais. Tem também um dos goleadores do campeonato, que é o Bisoli, né? Jogador que tem 10 gols, um a menos do que o Pedro Raul. A provável escalação do técnico Eduardo Barroca deve ser bem próximo do que aquela que enfrentou a equipe do Corinthians jogando na última rodada dentro de casa. Não tem nenhum jogador suspenso, o único jogador importante dentro do elenco que está machucado é o Morato, e também o zagueirão Arthur Chaves foi negociado com o futebol do exterior, não faz mais parte, né? Ele que vinha sendo titular nessa Série A do Brasileirão. Provável escalação do Avaí com Vladimir no gol, lateral direita com Kevin, aquele mesmo que passou aqui no Goiás em 2019, os dois zagueiros com Bressan e também o outro ex-Goiás, o Rafael Vaz. Lá na lateral esquerda com o Bruno Cortez, meio de campo o Bruno Silva, Ranielli e o Eduardo, lá na frente com o Natanael ou o Muriqui, o William Potker caindo no lado direito e o Bisoli, centroavante, lá na frente. É um time perigoso, principalmente no contra-ataque. Assisti alguns jogos do Avaí nessa temporada também. Foi assim, por exemplo, contra a equipe do Santos, contra o Coritiba lá no comecinho do Brasileirão, agora recentemente também contra a equipe do Corinthians, principalmente com o William Potker, que é um cara que pega a bola e vai pra frente pra caramba, corre demais e vem sofrendo, como eu disse, vários pênaltis nessas últimas rodadas. É importante o Goiás ficar esperto nesse ponto. O que o Goiás pode explorar? Tem uma defesa lenta, tanto o lateral esquerdo, o Bruno Cortez, o Rafael Vaz também não é um zagueirão ágil, assim como o Bressan também não é. O Bruno Silva é um jogador mais lento, o Eduardo até faz ali uma movimentação mais ok, mas se o Goiás tiver ali um pouquinho mais de correria, como por exemplo o Apodi no segundo tempo, pode levar vantagem nesse jogo dentro de casa. Ficar esperto principalmente lá no ataque, o Bisoli é um jogador muito perigoso, assim também como o William Potker, o próprio Muriqui, experiente aí, que já voltou lá do futebol chinês. Enfim, é um time perigoso, um jogo que o Goiás precisa ser encarado como um jogo da vida realmente nesse início de segundo turno do Brasileirão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua estratégia para buscar esses 3 pontos fundamentais que seriam realmente nesse jogo dentro de casa. Lembrando que depois dessa partida, né, que vai acabar ali por volta das 6h30, até mais ou menos umas 7h20, 7h30, vou trazer aqui o pós-jogo do que foi esse Goiás e Avaí. Esperamos com vitória do Verdão. Em relação também, por exemplo, ao histórico, né, Goiás e Avaí já se encontraram 22 vezes ao longo da toda a história, e para variar, né, o Goiás sempre leva uma certa desvantagem contra essas equipes que parecem com ele, né, o mesmo nível. 10 vitórias do Avaí, mas bem equilibrado, 10 vitórias do Leão, 9 vitórias do Goiás e outros 3 empates. O último jogo que aconteceu entre Goiás e Avaí foi no comecinho, né, desse Campeonato Brasileiro, derrota do Goiás lá em Florianópolis por 3-2, mas jogando em Goiânia, o duelo mais recente foi contra a equipe do Avaí, lá no comecinho também da Série B do ano passado, goleada do Verdão por 3-0, gols de Apodi, hoje volta nesse jogo contra o Avaí, também do Caio Vinícius, que atualmente ainda continua no time, e também do centroavante Bruno Mezenga. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, quais mudanças você faria para esse jogo dentro de casa, qual deve ser a estratégia adotada pelo técnico Jair Ventura. Você entraria com 3 zagueiros, 3 meios de campos, ou até mesmo 2 centroavantes, Nicolas e Pedro Raul? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que o pós-jogo será aqui também com a gente no Goiás News. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe o seu comentário para ajudar aqui a gente a chegar a mais galera, né? Dentro do YouTube do Goiás News. Compartilhe o nosso conteúdo e também confira o link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!